Vasco recebe punição e olha, na próxima quinta-feira pode receber outra por comportamento da torcida. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre Ryan, informação do nosso amigo aí, Juan de Lima. Olha, tem gente grande de olho aí no Ryan. A gente vai trazer essa informação, mas ele deve renovar. Então vamos falar sobre isso e também sobre o local do jogo. Vasco, Esporte e Vasco. Tá definido, como a gente já tinha dito durante o vídeo do início da semana, na live ontem com o nosso membro, o Jadeilson também. A gente vai trazer aqui informação para vocês. Então isso e muito mais, e também sobre a volta do time aos treinos, agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Agradecimento especial também aos nossos membros. Aqui você que quer se tornar membro do nosso canal, custa baratinho, você ainda pode participar ao vivo com a gente, participar de um grupo de Zap também. Seja muito bem-vindo sempre, e a você que está sempre junto com a gente, muito obrigado também. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de informação, opinião, análise e tudo que envolve o Vasco está sempre aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco foi punido num julgamento, né, nesta segunda-feira, devido a um atraso em um jogo que o Vasco já tem muito tempo, né? Foi o primeiro jogo do retorno do Brasileiro, Vasco e Vila Nova, né? Vila Nova e Vasco, lá no Serra Dourada. E o Vasco acabou atrasando a volta ao gramado. Por atraso, por alguns minutos do reinício da partida no segundo tempo. Naquela época, o Maurício ainda era técnico do Vasco, aquela derrota que praticamente selou a saída do Maurício Souza do Vasco. O Vasco foi multado em R$ 800 e se livrou de uma multa mais pesada, né? Mas recebeu aí uma multa de R$ 800. Tem gente que vai brincar nos comentários, eu já sei, vai dizer: ah, isso não é nada pra gente, a gente tá rico agora. Mas o Vasco tomou essa multa. Porém, na próxima quinta-feira, o Vasco vai passar por um julgamento onde o Vasco é reincidente. E aí eu vou falar para você, torcedor, que tá indo a São Januário. Galera, para de jogar coisa dentro do gramado. Os caras tão maluco para tirar um mando de campo da gente. Você já sabe, a gente tá invicto dentro de casa. A gente não perdeu dentro de casa. A maioria dos nossos pontos é dentro de casa. Então, galera, não dá esse mole. Não faz isso. Eu já falei isso há muito tempo. Não joga coisa no gramado. Porque jogaram coisas, um arremesso de uma garrafa de plástico no gramado de São Januário, no jogo Vasco e Londrina. Esse arremesso vai ser julgado agora nesta quinta-feira. E olha, o Vasco é reincidente nessa situação. O Vasco já teve esse problema lá no jogo contra o Guarani, que a gente trouxe essa informação. Como o Vasco é reincidente, o Vasco vai ter que trabalhar muito aí, o Jucá, né, que é o advogado do Vasco, para poder livrar a cara do Vasco, porque o Vasco é reincidente no caso, né? Segunda vez, no jogo Chapecoense também aconteceu isso, né? No jogo da Chapecoense arremessaram um objeto no gramado. Então, galera, não vamos jogar nada no gramado, porque os caras estão doidos para tirar o mando de campo da gente. E o Jucá vai ter que trabalhar aí para que o Vasco não perca mando de campo, né? Entre as penas, a perca de mando de campo também, a perda de mando de campo também está dentro aí dessa situação, mas o Vasco pode ser punido também financeiramente, já que é a segunda, terceira vez que o Vasco é julgado por essas coisas. Então a gente pede aí a conscientização de muitos aí para que a gente não tenha problemas como esse. Olha, vamos falar de Ryan, daqui a pouco eu vou falar sobre o jogo Vasco Esporte, sobre a volta aos treinos também. E a revelação de alguns jogadores que sentiram alguns problemas físicos também, né? Porque o Vasco tem o Ryan como um dos maiores ativos da sua base, né? É um dos nomes mais queridos. A torcida também já estava falando sobre uma possível renovação dele. A gente já sabe que o Vasco está trabalhando nisso. Mas o nosso amigo Juan de Lima trouxe uma informação hoje, né, lá no canal do Pedrosa, onde ele faz parte também, do Papo na Colina, onde também ele faz parte, exclusiva, que alguns clubes ingleses já estão monitorando o Ryan, o cara que vem jogando muito no Sub-17, já deve subir para o Sub-20 também, participou da última copinha pelo Sub-20, LGB, é um jogador que tem muita qualidade, seu pai já jogou no Vasco, inclusive o Valquimar,
e o Vasco tinha aí um imbróglio para poder renovar com ele. Mas provavelmente essa situação de monitoramento vai ficar para depois. Por quê? O Vasco, na figura do Rodrigo Dias, que é o gerente da base do Vasco, já está encaminhando a renovação de Rayan. E Rayan tem um desejo, juntamente com sua família, a gente já falou isso aqui diversas vezes, de continuar no Vasco, de se profissionalizar no Vasco. Mas esse jogador já tem aí, já vem sendo monitorado por grandes clubes europeus e ingleses. Clubes ingleses aí mandando alguns de seus olheiros ficarem atentos à situação do Rayan. Os clubes não foram revelados, como falou o Juan de Lima, mas o que a gente sabe é que sim, esse jogador tem sido alvo de grandes clubes. A gente já falou aqui que até clubes como o Real, como o próprio Barcelona, tem ficado de olho nesses jogadores, né? Ele estava numa lista do Barcelona recentemente, para quem não sabe. E vamos ficar de olho, né? Tomara que o Vasco, que ele consiga se profissionalizar no Vasco e que no futuro próximo ele possa jogar na Europa, porque tem muita qualidade mesmo, é um jogador muito bom, como eu já falei do Estrela, já falei do Paulinho, do próprio GB. Então o Vasco tem um elenco qualificado aí com esses meninos e tá aí se encaminhando para renovar o contrato do Rayan, mas os clubes europeus e os ingleses estão agora no circuito acompanhando esse garoto. Olha, Vasco já está na preparação para o jogo contra a equipe do Sport. Foco total, mas o Vasco está se preocupando muito porque os jogadores estão começando a sentir a reta final de Campeonato Brasileiro. Eu tive até uma pequena discussão, não, vamos dizer assim, um papo, né, com um inscrito que falava: eu jogo bola toda semana e não sinto nada, esses caras é profissional e tá sentindo. Cara, você jogar 40 jogos em alto nível, meu amigo, 40, 42 jogos em alto nível, é problema. É difícil demais. E os jogadores estão sentindo as viagens, tudo. Na rodada passada, no jogo passado, o Yuri Lara sentiu, o próprio Edmar sentiu e o Thiago Rodrigues também sentiu, segundo revelou aí o Jorginho. Então, meus amigos, essa reta final o Vasco vai ter que ter muito cuidado também com a questão física. O Vasco está de olho nessa preparação física dos jogadores, de olho na recuperação, porque sabe que o jogo lá contra o Sport vai ser um jogo muito pegado, vai ser um jogo que vai exigir muito fisicamente dos jogadores, então o Vasco está de olho nessa situação. Alguns jogadores vão ser preservados em alguns treinos específicos nessa semana para que cheguem 100% contra a equipe do Sport. Para falar sobre esse jogo contra a equipe do Sport, como a gente já tinha dito, né, na Globo Minas e no Globo Nordeste, já vinha essa informação de que o Sport manteria esse jogo na Ilha do Retiro. E essa informação foi confirmada hoje após reunião com jogadores, com comissão técnica e diretoria, e definiram que o jogo será na Ilha do Retiro, até pela forma que a Ilha do Retiro né, toda a mística que vem trazendo, a forma que a Ilha do Retiro tem sido para o Sport. Esse jogo será na Ilha do Retiro. Porém, por ser um jogo de mais apelo, eles irão aumentar o valor dos ingressos. Esse ingresso começa a ser vendido nesta terça-feira, vamos ver o que é que vai rolar, mas haverá um aumento de valor nos ingressos para o jogo Sport e Vasco. Eles tratam esse jogo lá com muita vontade, mas eu tenho que dizer uma coisa a vocês, a pressão é toda do Sport. Qualquer resultado, o Vasco se mantém no G4. Quem tem que estar ligado nesse jogo é o Sport. Uma vitória do Vasco praticamente coloca o Vasco na Série A. Um empate bota o Vasco aí próximo também. Então, pressão toda do Sport, eles que vão ter que vir para cima, eles que têm que ganhar o jogo. E o Vasco tem que ter a qualidade, a força mental e saber o seguinte: o resultado é do Vasco. Quem está buscando é o Sport e a pressão é toda deles. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!